Kalimera Tikane Tekalá, bom dia, como estão todos bem? Hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa Grécia Sempre o embaixador da República Helênica, o senhor Dimitri Alexandrakis. Embaixador, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Kalimera. É um prazer imenso, é uma honra, me sinto honrado, privilegiado de receber um representante da pátria que eu tive o prazer de ter nascido. Muito obrigado. Uma grande honra para mim, é um grande prazer. Queria, primeiro, parabenizar você para o programa Grécia Sempre. É muito importante, é o único web TV que temos aqui no Brasil, de um grego brasileiro. Então, é muito importante, parabenizo muito e também devo dizer porque você fez a tradução da nossa Constituição. Sim. E como a democracia nasceu na Grécia, acho ter essa tradução do grego para o português da nossa Constituição é muito importante e isso é uma obra bem difícil. Então, parabéns. Isso é muito importante para nós todos. Muito obrigado. Foi uma obra difícil. Eu agradeço a quem fez. Eu pedi um amigo que morava na Inglaterra, né? Porque, como nós estávamos falando aqui em off, a tradução é muito difícil do grego para qualquer outra língua. Sim, então, sim. Primeiro foi do grego para o inglês e do inglês ficou mais fácil para fazer para o português. Sim, né? sim. Então foram duas, mas foi maravilhoso e é uma, como o senhor mesmo disse, uma obra que está à disposição. A democracia, o berço da democracia, então onde nasceram todas aquelas leis. Sim, então sim. É muito interessante, mesmo que seja simplesmente para conhecer, que se leia a Constituição da Grécia, que está no site do Grécia Sempre, que aí você vai ver no seu link aí na sua televisão. Embaixador, claro que eu tenho que perguntar, o mundo inteiro acompanha, sobre a situação econômica da Grécia. O que levou, a gente ouve pela imprensa, a gente lê e nunca se sabe, hoje o senhor é um representante do país, ninguém melhor do que o senhor para responder. O que levou a Grécia a esta crise que, além de nós gregos, todo mundo somatiza, porque todo mundo tem um carinho fabuloso pela Grécia. Todos nós estudamos, desde que nascemos, estudamos o berço da civilização ocidental, a mitologia, as belezas, a comida, o óleo, tudo, enfim, é um país amado por todas as nações da Terra. O que levou a Grécia a essa situação? E muito pelos brasileiros. Minha experiência aqui é que todos os brasileiros amam a Grécia. Sem dúvida. E por causa, inclusive, dessa importância de ser o berço da civilização, da democracia, filosofia, teatro, Jogos Olímpicos. Sem dúvida. Mas a crise que atingiu a Grécia, claro, foi uma crise da zona do euro em geral, atingiu muitos países, e a crise começou nos Estados Unidos, em 2007, 2008, e nós, a Grécia, dependemos muito de serviços, turismo e navios marítimos. Esses foram atingidos pela crise nos Estados Unidos. E então, diminuir nosso PIB. Ao mesmo tempo, nossos governos tiraram muitos empréstimos. Demais. Isso em função dessa diminuição dos serviços, da crise americana. Sim, mas em função também, porque os empréstimos eram mais antigos também, em função do bom crescimento da Grécia. Sim. Porque de 2000 até 2007 tínhamos crescimento acima, 4% por ano, que foi acima da média dos países da União Europeia. Puxa. Então, um crescimento muito bom. Então, posso dizer que não foi tão bom nossos governos pegar tantos empréstimos, mas ao mesmo tempo, os bancos deram os empréstimos. Para ter um empréstimo tem dois lados, ele que pega, ele que dá. Então, acho que foi uma séria falha dos bancos também, principalmente bancos na Europa, que deram demais sem
ser seguros que esses empréstimos vão ser devolvidos depois. Embaixador, esses empréstimos foram tomados com que destinação? Vamos dizer, quando a gente pede um empréstimo, eu quero um empréstimo para construir uma casa, alguma coisa. Sim. O que houve? Principalmente infraestrutura. Infraestrutura. Sim. Temos muitas obras de infraestrutura e, claro, muitas desses empréstimos foram bons, deram resultados. E mesmo tomamos empréstimos para fazer os Jogos Olímpicos em Atenas, em 2004. Então, a vida cotidiana para o ateniense melhorou muito por causa dessas obras para as Olimpíadas. Novo metrô, novas estradas, novo aeroporto. Sim, muito bonito o aeroporto, sim. Sim. Então, isso fez com que... Ok. Agora, o que me chamou a atenção, a gente ouve a Europa, países de terceiro mundo, como é o nosso aqui e outros da América Latina... Não. Com esse crescimento importante, o Brasil não é do terceiro mundo. Sim, mas eu digo na questão, agora nós já temos a inflação controlada, questão de juros, eu queria dizer. Os juros, a gente soube, na Europa sempre os juros foram uma coisa pequena, muito controlada. Sim. A minha pergunta é específica, como então, nós, pelo que eu pude ler, fazer um acompanhamento, eu acompanho muito a economia grega, tudo que é da Grécia eu acompanho, né? Como é que os juros podem ter consumido tanto a economia grega? Os juros são assim extorsivos, embaixador? Você tem absolutamente razão. A maior parte da nossa dívida são os juros. E por causa da especulação, isso devo dizer, é um grande problema na economia atual, que tem muito espaço para especulação. Por exemplo, em 2010 pedimos ajuda da União Europeia para pagar a nossa dívida. Em março de 2010 recebemos o apoio político do Conselho Europeu, dos nossos parceiros. Queríamos 45 bilhões de euros, mas na época, por várias razões, recebemos somente o apoio político, mas não as verbas. Então começou a especulação contra a Grécia. Como não recebemos as verbas, começou a especulação e muitos ganharam muito com os juros. Quando finalmente recebemos esta ajuda... Já estava totalmente defasada. Não, sim, porque em março, para pagar nossos compromissos de curto prazo, precisamos de 45 bilhões. 6 semanas depois, quando o dinheiro, as verbas foram dadas, quando foi? 110 bilhões. Nossa. Mais do que o dobro. Por quê? Isso não foram empréstimos. Foi a diferença por causa dos juros. Mas isso é a minha pergunta ainda. Mas esses juros, que percentual são esses juros aqui? A gente sempre tem essa ideia de que a economia europeia, os juros são pequenos, quer dizer... Sim, foram pequenos, mas com a especulação cresceram. Contra a Grécia foram até 7%. Nossa, é um absurdo. Contra a Grécia, contra Portugal, contra a Itália, contra todos os países, Irlanda, mais afetados, Espanha, mais afetados pela crise na zona do euro, porque, claro, não foi só a Grécia. E, na verdade, toda a zona do euro foi atingida, mas agora estamos, graças a Deus, saindo bem. Eu tenho acompanhado e ainda bem, né, gente? Sim. Em 2013 e 2014, tínhamos um superávit no orçamento primário. Cada ano, 13 e 14, de 1,5 bilhões de euros, quase 1% do nosso PIB. Então, muito importante, pensando que estamos tomando todas as medidas duras de austeridade, ao mesmo tempo conseguimos esse superávit. E no ano passado, tínhamos pela primeira vez em 6 anos crescimento. Isso foi maravilhoso, uma notícia maravilhosa. Sim, muito importante. Em 2014, nossa economia cresceu 0,6%, ainda não temos dados completos, 0,7%, que é pouco. Não importa, mas em função da situação... É crescimento pela primeira vez em 6 anos, depois de anos de recessão.
Em 2015, as previsões da União Europeia e do FMI para o crescimento da nossa economia da Grécia é de quase 3% para esse ano. Significativo. E para 2016, quase 4%. Eu acho 2,9% para 2015, 3,7% para 2017. 16, desculpe. E hoje, como a Grécia está visada pela Europa inteira e pelo mundo inteiro, então hoje ela tem que ser transparente. Então, são números reais, né? Porque não tem jeito números de maquiar reais. nada, né, disso. Sim, aí. números reais. Sim, Uma pergunta aqui agora. Sempre em todas... Sempre tem transparência. Sempre, né? Então, esse chamado em inglês Creative Accounting, infelizmente tem em todos os lados. Sem dúvida. Sim, sim. Por que o embaixador, por que em a Grécia, quem teve o que mais doeu no nosso coração aqui, nós gregos que estamos distantes, eu creio, foi verificar a situação do povo grego. O povo grego pagou a conta, digamos assim, Sim. porque ele foi penalizado. Sim. O índice de empregos aumentou, principalmente jovens. A austeridade necessária, claro, todo mundo tem que contribuir para a economia melhorar. E também sobre os aposentados, né, que parece que diminuiu a receita deles. Isso. A folha do governo estava inchada, como a gente chama, embaixador. Por que o povo foi tão penalizado assim? Por causa das medidas de austeridade que tínhamos que tomar para poder pagar nossa dívida. Mas, na minha opinião, as medidas foram e são duras demais. Poderiam ser mais equilibradas. Esta que é a minha pergunta, exato. Porque, por exemplo, na Grécia, uma taxa de desemprego de 8% foi considerada historicamente muito alta. 8%. Imagina. Que foi em 2009. E depois da crise surgiu até 27%. Agora está 25%. Mas é muito. E como falamos antes, os governos pegaram empréstimos demais, os bancos deram demais. Quem está pagando? O povo grego. Então, lá é um problema sério. Tem um problema que nem o nosso aqui, vamos dizer, de ter muitos funcionários no governo, digamos assim, haver acordos. Porque o governo cortou muito. Só o Departamento de Finanças, eu li, foram um corte de quase 15 mil funcionários. Sim. Ministério das Finanças. Sim. É um número significativo para um país do tamanho da Grécia. Cortar demais, sim. E acho que na Grécia pode ser que temos mais servidores públicos do que precisamos, mas não é só isso. É porque, por exemplo, o estado de previdência social na Grécia é bem menor dos países da Europa do Norte. Não é assim. O grego é muito trabalhador. Muito. Sim, muito. Passamos anos difíceis, fomos ocupados na Segunda Guerra Mundial. Então, depois de tudo isso, com muito esforço, os gregos fizeram uma economia boa de crescimento, mas com muito esforços e sacrifícios. Sem dúvida. Não é coisa fácil. Não. Então, essa crise, que é uma crise financeira, é uma crise mesmo banqueira, dos bancos, do sistema financeiro, não é a falta dos gregos. Claro, temos coisas que temos que melhorar, com certeza absoluta. Sim. Mas punir o povo grego que lutou tantos anos para melhorar a sua vida é bem difícil, é uma coisa bem difícil. Eu acredito, nós precisamos de união nesse momento, né? Sim, todo mundo. sim. E é difícil você colocar essa ideia da união. Quem sabe, né? O Theos mas Vlep sempre, Deus está sempre olhando para nós, né? Vamos lá, deixa eu seguir aqui que eu tenho um roteiro que é muito importante, muita coisa para perguntar. Uma pergunta que essa aqui eu anotei aqui. Existe a possibilidade, a gente lê, embaixador, que não sei o que, a Grécia vai sair do euro, os outros países querem que a Grécia saia do euro. Existe essa possibilidade? Não existe. Ótimo, não existe. é bom ouvir isso. Porque primeiro o povo grego, nas pesquisas, 85% do povo quer ficar no euro. No euro. Sim. Então, isso
é muito significativo, porque 80%, 85% é uma porcentagem enorme. Nossa, quase unanimidade. No momento que estamos sofrendo com as medidas de austeridade. Então, poderia ter uma reação contra o euro, mas não. E todos os nossos maiores partidos políticos, todos estão em favor da permanência. São favoráveis a... Sim, favoráveis à permanência do euro. Então, nós não queremos sair. Nossos parceiros não querem que nós saiamos. Sim. Então, não vamos sair. Como é que o senhor vê, o senhor na qualidade de diplomata, como é que o senhor vê o euro está fortificado? Ele está sofrendo uma crise, claro. Sim. Mas o euro é uma moeda sólida, na sua opinião? Sim, sim, claro, é uma moeda sólida. Tem três internacionais, o dólar, o euro e o ien japonês. Sim. Mesmo, qual a prova que na pior época da crise, porque agora toda a Europa está saindo da crise financeira, mas nos piores momentos da crise, e como falamos, não só para a Grécia, foi uma crise bem mais geral. No pior momento da crise, 2011, 2012, não tinha ninguém correndo para vender seus euros. É verdade, não tinha mesmo. Nunca vi disso. Isso é prova da confiança das individuais, mas também do sistema na moeda do euro como moeda. Não, e vai ser fortalecido o euro com as novas. O senhor acha que sai fortalecido o euro dessa situação toda? Sim. Olha que notícia. Sim. Porque todos os europeus, os países menores, os países maiores, aprendemos dessa crise. Sem dúvida, sempre é um aprendizado. E já tomamos medidas financeiras também sobre o euro, medidas para os bancos. Então, o resultado vai ser um fortalecimento do euro. Muito bom, tá vendo? O embaixador está nos trazendo alvíceras, boas novas. Nossa Sacúcio Theos, isso. Que Deus o ouça. Deixa eu ver aqui, embaixador. Vamos lá. Isso, eu já havia perguntado, nós já falamos isso aqui, mas é importante. Quanto representa o turismo e a cabotagem, a parte marítima, no PIB helênico, no PIB da Grécia? Sim, são os dois, nós somos um carro-chefe de serviços, o carro-chefe, sim. Muito importantes ambos. E ambos representam uns 22% do nosso PIB. Puxa vida, muito significativo, 22%. Sim. E por isso, 22, 44, e foram atingidos pela crise econômica global, né? Mas agora está melhorando muito. Um exemplo, em 2014, a Grécia é um país de 11 milhões de habitantes. Sim. Em 2014, recebemos 23 milhões de turistas. Puxa, mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Que maravilha, né? Isso leva muita receita. E aqui no Brasil, sim, os brasileiros não podem acreditar, porque esse país aqui, o Brasil, é tão maravilhoso, tem tanta diversidade. Mas no ano passado, não, em 2013, porque no ano passado tinha mais por causa da Copa, mas em 2013, 6 milhões de turistas, só estrangeiros. Para mim é totalmente inacreditável. Mas na Grécia faz uma parte muito importante do nosso PIB, como inclusive os navios. Os navios é o nosso forte também, né? Sim, a marina mercante. Que outro produto, muita gente pergunta, embaixador, que outro produto é significativo na Grécia? O senhor está falando de serviços, nós estamos falando de turismo e os navios, né? A cabotagem, a parte marítima. O que mais a Grécia produz assim de relevante que tem um percentual significativo no seu produto interno bruto? Sim, temos produtos agrícolas, temos azeite de oliva, temos nosso famoso iogurte grego, fantástico, delicioso. Sim, delicioso queijo feta. Feta, né? Mel. Estou trabalhando para fazer exportações aqui. Então, o processo burocrático já é terminado. Precisamos de uma fiscalização das autoridades brasileiras lá na Grécia para liberar nossas exportações de iogurte verdadeiro. Grego. Verdadeiro, esse é maravilhoso. Feta e mel. Temos alumínio, mas não temos, falo muitas vezes aqui no Brasil, não temos uma Nós exportamos mármore. Rica. Mármore nós não exportamos, exportamos também? Sim, tem razão, mármore. Inclusive ao Brasil, mesmo país com mármore,
por exemplo, no Espírito Santo. Sim, muito, Exportamos mármore para Puxa, o Brasil que bacana. também. Sim, mármore é importante, mas não temos uma economia, uma riqueza natural. Nossa riqueza é nossa cultura milenar. Não tenha dúvida, é a maior das riquezas. E a beleza do nosso país e nosso povo. E nosso povo trabalhador. Sem dúvida, ó, essa pergunta nem estava lá, mas já vamos falar do nosso povo. Sim. Essa filoxenia. Sim. Filoxenia é uma característica grega ou não? Porque é incrível. O grego é. Filoxenia vem em filos do xeno. O grego tem um amor ao estranho. Ele acolhe um estranho como se fosse o irmão dele. Sim. Como é que o senhor vê essa característica, embaixador? É uma característica grega desde os anos antigos. Exato, mas que coisa linda, né? É lindo, né? Como... Somos um povo muito caloroso, muito amigável, muito acolhedor. Hospitaleiro. Sim, como os brasileiros. Os brasileiros são Isso muito parecidos. Nos une, porque somos povos muito parecidos. Muito e parecidos. Falando disso, porque na Grécia é muito claro que temos este lado tão bom, mas no Brasil também. E deu para ver na Copa do Mundo, que foi uma Copa, apesar dos resultados, tudo bem, faz que parte. foi uma Copa excelente para todos os estrangeiros. Cada estrangeiro aqui se sentiu em casa. Em casa. Porque o brasileiro é tão acolhedor como os gregos. E posso dar um exemplo, porque para a Grécia, essa Copa foi a melhor de todos os tempos. Então, para nós, a Copa no Brasil foi um grande sucesso, porque a seleção grega se classificou pela primeira vez para as oitavas. Sofrida, mas nós chegamos então, lá. Sim, mas também nossa perda às oitavas foi sofrida, aos pênaltis. Os grande pênaltis, pena. Uma grande pena. Estamos muito perto das quartas de final. Mas para nós foi um sucesso e a seleção grega se hospedou em Aracaju. Em Sergipe, sim. Sergipe. Então lá, espalhado na cidade, tinha grandes outdoors e posters dizendo: o país que inventou a democracia escolheu Sergipe. Olha que bacana. E claro, em inglês também. Sim. Para a seleção, nossa seleção ler e os torcedores gregos. E no estádio em Aracaju, onde treinava nossa seleção, mas também nos outros pontos da cidade, outros grandes autores, agora somos todos gregos. Olha que bacana. Então, isso também bacana. É muito significativo. Muito receptivo, caloroso, sim, né? Sim, um exemplo da hospitalidade do povo brasileiro. Isso. Agora, leia sobre filoxenia. Pode procurar, você vai ver que maravilhoso. E quando você for à Grécia, você vai perceber isso. Filoxenia, filosofia, temos tantas palavras em português com raízes no grego. Muitas. É muito bonito. Embaixador, outra coisa que eu acho que vai dar um sucesso, eu acho que vai ser bom para o nosso país, é o gasoduto transasiático. Sim. O que vem a ser esse gasoduto? Para mim foi uma surpresa também ao ler isso. É uma obra gigantesca, não? Sim, uma obra gigantesca. De Azerbaijão até Grécia, Itália e para o norte da Europa. E é a Grécia que está encabeçando isso? Como é que é isso? A Grécia faz parte do consórcio, digamos assim, sim, ou não? Do consórcio e da parte importante onde passa o gasoduto, o gás. Sim. Sim. Isso, o que vai trazer de... Um investimento muito grande de 10 bilhões de euros e vai gerar empregos de 10 mil. 10 mil empregos na Grécia. Na Grécia. E a previsão... muito importante também para fontes de energia. Também, a Grécia vai fazer uso dessa fonte de energia. Claro, então diversificação das fontes de energia. E falando disso, deveria ter falado antes que nós, da economia grega, temos também as novas fontes de energias, que estamos fortes na Grécia. Quais são? Energia renovável, energia solar, energia eólica. Eólica também é uma palavra grega. Sim, Éolos, o deus do vento. Mas estamos muito fortes lá e com todos esses problemas que temos com o meio ambiente e depois
ótimo encontro aqui do Rio +20. Sim. Então a Grécia está participando muito ativamente nesses esforços para melhorar a qualidade da nossa energia. Então o gás... Somos autossuficientes, né? Ou não? Não. Ainda não. Não temos petróleo. Não, só não temos petróleo. Sim, então temos que importar petróleo. Isso sempre é um grande problema para nosso orçamento, nossa conta externa. Sim, no balanço, né? Sim, na balança comercial, isso. Sim. Pode ser que vamos descobrir petróleo. Existe essa possibilidade? No sul, sim. Estamos fazendo pesquisas. Opa! Sim. E pode ser no sul da Creta, nossa ilha mais no sul. Está no mar Mediterrâneo depois da Creta. Já estão fazendo prospecções para ver dessa possibilidade. E parece que tem, mas temos que esperar os resultados. O Teós na Massacusti. É isso aí, Deus que nos ouça sempre, o Teós. Vamos lá. Uma pergunta, embaixador, como o senhor vê a Grécia do amanhã, a Grécia do futuro? Vamos lá agora, eu vou usar o seu dom da profecia agora. Sim. Isso é sempre muito difícil, né? Mas eu sou muito otimista. Eu também sou. Somos dois otimistas, então. Sim, pela Grécia do futuro. Como o senhor vê o nosso país no amanhã, no futuro? Porque, primeiro, com economia muito boa, saindo da crise. Da crise? Os jovens fazem importante parte da nossa sociedade. Infelizmente, com a crise, saíram bastante jovens para outros países, principalmente para outros países da União Europeia, Alemanha, França, Reino Unido. Mas temos jovens muito inteligentes e que ganham prêmios, por exemplo, de Microsoft, das empresas de... Sim, feiras de ciência, essas coisas, né? Tecnologia. Sim, então ganhando vários prêmios, fazendo invenções. Temos recentemente dois estudantes, um ainda terminando a escola, outro só começando a universidade. Eles fizeram uma invenção para visitar museus, tradução simultânea, uma invenção deles, premiada. Então temos mentes, na verdade, desde os anos antigos, né? A mente, devo falar em todo muito humilde, mas mentes na Grécia temos muito bons. Então estou muito otimista que vamos crescer numa economia moderna, contemporânea, claro, com nossas fontes tradicionais, turismo, os navios, mas também a nova economia, como falamos, fontes renováveis de energia, mas economia da internet, a economia da alta tecnologia. Isso. Então o senhor vê a Grécia mais uma vez, né? Porque todas as crises da Grécia, a história o diz, nós saímos fortificados, todas. Sim. E o senhor acredita que dessa vez vamos sair também? Eu falo sempre nas reuniões com os gregos aqui do Brasil que passamos nossa história tantas crises e sempre saímos fortalecidos. Esta vez não vai ser assim, diferente. E devo acrescentar que a Grécia do futuro vai ser um muito importante membro da União Europeia, porque nossa família é a União Europeia. Então, e toda a União Europeia que está com mais membros. Sim. Quando a Grécia entrou, fomos o 10º membro. Então agora estamos entre os mais antigos, porque fomos o 10º, agora tem 28. 28, isso. Então a nossa família está crescendo e tomando medidas como, na verdade, é o euro. O euro é uma das conquistas mais importantes do povo europeu. Estamos tomando medidas para construir nossa família europeia. Então vai ser uma Grécia moderna dentro da União Europeia. E economicamente estável, né? Sim. Muito com certeza bom. absoluta. Tá isso. Sempre olhando para o alto, né? Sim. Massacusti Theos. Deus nos ouça sempre assim. Embaixador, eu não podia deixar de tocar num assunto que muita gente tem curiosidade também, existem movimentos na internet. Refere-se às estátuas gregas que estão no Museu Britânico. A história está documentada na internet, no YouTube, tudo. Diplomaticamente, o senhor é um diplomata, eu quero saber qual é a verdade dessa história, para a gente esclarecer para as pessoas. Uns dizem que nós fomos roubados,
Não é isso. A gente se lê Lord Eldin, Sim, toda essa sim, história. sim. Como é que é essa história, na verdade? Qual é a situação diplomática dessa questão? Como é que se conversa diplomaticamente Sim, essa questão? desses anos do século XIX, é difícil ter certeza absoluta, mas a versão britânica é que o Lord Elgin salvou os mármores dos turcos, porque tinha Sim, guerra entre destruição, turcos, eles bombardearam sim, a e Acrópole. venecianos, então, sim. Então, na época, pode ser, é muito difícil dizer, mas agora eles estão hospedados no Museu Britânico. Isso. E nós fazemos uma campanha desde muitos anos para devolver a Grécia. Principalmente que nós temos um museu maravilhoso de Acrópole ali, né? Queria terminar lá, porque muitos anos agora, nossos parceiros, os britânicos, diziam que não tínhamos espaço, porque o antigo Museu de Acrópolis foi bastante pequeno, não tinha espaço para os mármores. E que nossa cidade era poluída e a gente coisa assim. Sim, mas dá para ver o Partenon, Acrópolis, todas as capitais têm poluição. Claro. Não. Mas o argumento foi que não temos espaço, sim, para acomodar os mármores. Mas agora, como você mencionou, temos um novo museu Acrópolis. Maravilhoso. É maravilhoso. E se visitar, vai ver, porque lá estão acomodados os mármores do Partenon, como eu estive, são os mármores do Partenon. São hospedados lá. E no espaço onde deveriam estar os mármores que estão em Londres, tem cópias. Sim, exato, Então, réplicas. Então, dá para ver muito claramente lá no Museu de Acrópolis, em Atenas, um museu maravilhoso, premiado já. Dá para ver muito claramente as peças que faltam e, claro, que agora tem um espaço maravilhoso para recebê-los em Atenas. Então, estamos sempre esperando que vão ser devolvidos. Isso é assunto de quê? É Ministério de Relações Exteriores? Como é que se trata isso? Sim, é isso? Nosso ministério, porque Cultura. Tudo que cuida do exterior, temos uma parte, um papel, né? Sim. Mas principalmente do Ministério da Cultura. Cultura. Tá. Sim. E a campanha começou com a nossa então ministra da Cultura, a famosa Melina Mercouri. Melina Mercouri. Agora sim. nós temos a esposa do George Clooney, né? Que é uma advogada que resolveu intervir. O senhor vê com otimismo essa questão ou não? Como eu falei, eu sou otimista. Um otimista. Eu sempre ser otimista. Né? Então a gente vamos... Mas a verdade é que sim, estamos fazendo essa campanha há muitos anos. Mas quem sabe, sim, né? Uma hora... Estamos lá. Então, lutando. Nós estamos pedindo sempre para o Theos, vamos pedir para a Panagia agora nos ajudar, né? O Winston Churchill falou na guerra, né? Uma frase que sintetiza o grego, o heleno, né? O antigo. Ele disse que os gregos não lutam como heróis. Os heróis é que lutam como os gregos. Sim, ele escreveu. Ele escreveu isso, né? Nas memórias. Nas memórias dele. Sim. Da onde nós já falamos da filoxenia, já falamos dos gregos ressurgindo. Embaixador, que raça é essa que nós pertencemos, né? Sim. Concordo. Né? Então, mas da onde vem isso? Aqui é maravilhoso. Não devia ser uma coisa para ser vista com inveja, mas sim como exemplo, né? Que bonito. É um povo patriota. É um povo que ama o seu país verdadeiramente. É um povo que luta por seus direitos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Os seus direitos e os direitos da humanidade. Da humanidade, exatamente. Direitos humanos. Então, que raça é essa, se é que uma pergunta caiba? Sim, não, mas posso dizer que essa do Churchill não é só reitoria, não é só uma... Não é, por isso Ele mesmo. escreveu que até agora sabíamos que os gregos lutam como heróis. Mas agora sabemos que são os heróis que lutam, como os gregos. Isso por que escreveu? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, só 2 países lutando contra o nazismo.
na Europa, na Europa Ocidental. Só dois. O Império da Grã-Bretanha, então foi um império. E a pequena, então, muito pobre Grécia. Sim. Todos os outros países conquistados, o parte do fascismo ou nazismo. A Grécia com o Império contra o nazismo. E na Batalha de Creta, em abril de 1941, o Hitler pensava uma ilha, é nossa maior ilha, mas uma pequena ilha. Então, o Hitler pensava que em poucas horas dominaria aquilo, tomaria. Sim, sim. Mas pegou semanas. Em vez de poucas horas, a campanha dos alemães contra os gregos durou semanas. E, que é o mais importante, com esse atraso, atrasou a invasão do Stalingrad, na União Soviética, onde, então, dando mais tempo para os russos se prepararem. E foi uma derrota muito importante. Então, toda a guerra, a Segunda Guerra Mundial, mudou por causa dessa resistência dos gregos. Outro fato importante também foi o 28 de outubro, né? Sim. Que aquilo um ato de coragem fantástico. Pagamos o nosso preço, mas, sim, claro. Mas foi fantástico. 28 de outubro de 1940. Exatamente. Também nós tivemos a nossa própria independência, que também foi uma guerra de fantásticos. Aquela pouca quantidade contra um império otomano, um império de 4 séculos de domínio. Então, esse é um povo fantástico realmente. Sim. E isso é muito importante, que sobrevivemos com a língua, a cultura, mais de 400 anos de ocupação. De ocupação, tudo. Isso é um fato, acho muito importante na nossa história, porque no Renascimento, muito importante pelo desenvolvimento da Europa Ocidental, foi o Renascimento. Então, na época que os europeus do norte, mas também Itália, Alemanha, os europeus do norte, liam os textos gregos antigos, ao mesmo tempo que começou o Renascimento e deu essa evolução tão significativa para a Europa do Norte, nós gregos fomos conquistados pelos turcos, sem direito a ler nossos próprios textos, a aprender nossa própria língua. E mesmo assim conseguimos depois tantos sucessos. Por isso estou falando que é muito importante saber a história, conhecer a história. Sem sombra de dúvida, é um exemplo para qualquer nação. Sim, para qualquer nação. E como sou grego, posso falar para a Grécia que nada foi fácil. Nunca. Para conseguir o que conseguimos até agora, precisamos de muita luta, muitos sacrifícios, muitos esforços. É isso, e por isso mesmo que o grego, Winston Churchill falou exatamente isso. Sim. Que nada nos derruba. Podemos cair, mas nós vamos dar um jeito de levantar. Sim. Sempre. Isso. E assim espero que a gente continue. Isso. Embaixador, estamos finalizando quase. As relações, como é que estão hoje as relações? O senhor está aqui há um bom tempo já no Brasil. Como é que estão as relações comerciais e diplomáticas Brasil-Grécia? E nossas relações são sempre excelentes. Excelentes. Sim, sempre excelentes. Por causa das, como falamos, os povos muito similares. Claro, somos países nós estamos no sul da Europa, o Brasil está na América do Sul. Tem esta distância, mas apesar dessa distância tínhamos sempre excelentes relações. E nossa visão, acho que o que nos une é nossa visão diplomática. Sim. Porque o Brasil, como a Grécia, está sempre em favor do diálogo para resolver os problemas internacionais. Nós, na Grécia, damos a maior importância a dialogar, negociar, ter um diálogo para resolver os problemas internacionais. Isso é muito importante, incluído na Constituição brasileira, de resolver sem
sem conflitos, né? Sim, sem conflitos. Isso. Sim, então, essa visão nos une. Então, sempre na política externa temos quase automaticamente um consenso importante. E em termos comerciais, o que Em termos comerciais, ainda não temos os resultados desejados, porque de ambos os lados, porque meu trabalho para fazer crescer o comércio entre os dois países em geral, não só, eu sempre falo, não podemos comparar a Grécia de 10 milhões com o Brasil de 200 milhões, crescer o comércio exterior, mas ainda está bem encaminhado, bem fraco. Bem fraco ainda. Sim, ainda de ambas as partes é menor de. Mas em função do quê? Que tipo de questões burocráticas, digamos assim, ou o que não? Acho é a distância, falta de conhecimento, pode ser, porque temos e também falta de, por exemplo, como falamos antes, parte da nossa economia é a agricultura. Sim. Mas esse processo para fazer essas exportações demora bastante tempo. Isso é burocracia. Sim. Mas estamos quase finalizando. Como eu falo aqui sempre, porque aqui, claro, tem iogurte, tem mel, mas os produtos gregos, que são conhecidos, são os maiores. Em cada supermercado, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, tem mel grego. E tem queijo feta grego. Sem dúvida. Então, nossas exportações aqui para o Brasil vai dar. E nós temos capacidade de exportar isso? Sim, temos capacidade? Sim, temos. Vai, e vinhos também que estamos exportando já. Isso vai dar mais uma opção, é uma muito boa opção ao consumidor brasileiro. Mas, claro, não vai atingir os produtores brasileiros. Porque, como falei, nós somos um país de 10 milhões. Nossa produção realmente não atrapalhamos ninguém. Atrapalhar os produtores brasileiros, mas vai ajudar a nossa economia, porque vai ser mais uma exportação e vai oferecer uma opção ótima para o consumidor brasileiro. E que produtos brasileiros interessam à Grécia? Na verdade, o produto brasileiro mais vendido, mais exportado para a Grécia é café em grãos. Café em grãos? Sim. A grande maioria das exportações. É o principal produto importado, digamos assim. Sim. Mas temos também sucos, porque aqui tem tantas frutas que algumas frutas só tem no Brasil, né? É verdade, lá não tem, no exterior não tem. Não. Mas também temos móveis, mas nós exportamos também móveis, mas é principalmente café. Uma pergunta que cabe aqui antes da gente, a última pergunta. A Grécia, fiquei feliz porque nós estreitamos relações com a China recentemente, né? Sim. Eu acho que é importante, é um país gigantesco, é um gigante asiático. Mas nesse aspecto, a China atrapalhou em alguma coisa a economia grega? Não. Porque eles têm produtos, né, manufaturados, e nossos produtos são serviços, né? Porque sim. Eles incomodaram todos os outros países em função do baixo preço da mão de obra? Sim. Mas são principalmente produtos manufaturados, não atingem tanto nossa economia. Nossa economia não. Mas você tem razão, temos no centro de Atenas alguns chineses vendendo roupa, por exemplo. Roupa sim, eu percebi. Mais barata do que na Grécia. Mas isso é muito pequeno, não atrapalha. Não é significativo. O lado da China na nossa economia é um papel muito positivo, muito importante, porque tem investimentos. Isso é importante. Nós precisamos de investimento nos portos, agora. Sim. E eu devo falar, apresentei aqui no Brasil várias opções de investimento na Grécia, porque estamos fazendo investimentos na área de infraestrutura, nos portos, e tem da China. Porque, na minha opinião, mas claro, não posso falar sobre a China porque não, infelizmente, nunca se vi lá. Mas o chinês, eu acho, tem uma perspectiva de longo prazo. Sem dúvida. A visão dele é... Então, eles veem que a Grécia está já saindo bem e, como falamos, vai ser um país com uma economia muito boa. Então, está fazendo investimentos importantes na Grécia. Que bom, assim espero. Embaixador, finalizando. Infelizmente,
o senhor está indo embora do nosso país, né? Infelizmente. Depois de 5 anos Sim. aqui representando a República Helênica, eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso telespectador e para todos os gregos filhelenos, todos que vão nos ouvir, que impressões o senhor leva desses 5 anos que o senhor representou a Grécia aqui no Brasil? O que o senhor vai levar de volta para a Grécia? Impressões maravilhosas, desde o início. Como já falamos, principalmente o povo que é tão caloroso e tem tanta sabedoria também, o povo. E dá para ver, por exemplo, nas letras dos sambas, a sabedoria do povo brasileiro. Todo mundo fala, porque o Brasil cresceu muito nos últimos anos, da riqueza do Brasil, que tem. Aqui tem tudo. Tudo. Petróleo, água, vastas áreas, agriculturas, tem riqueza. Mas, para mim, muito importante também é a riqueza cultural do Brasil. Isso eu vou levar para a Grécia. Apesar de ser um país novo, né? Sim, novo, mas com tanta diversidade, e tanta diversidade entre o povo. Sim. O lado índio, o lado africano, o lado europeu, e tem essa riqueza cultural nas artes, na poesia, na literatura, na música, uma imensa riqueza que é muito atraente. Então, claro, vou trazer comigo, vou levar comigo livros, CDs. Amigos. Sim. Fez muitos amigos no Brasil? Muitos amigos. E não só em Brasília, mas nos outros estados também. Muitos amigos que espero na Grécia agora. Manter na Grécia, sim, né? Sim, recebê-los na Grécia. Recebê-los na Grécia. Muito sim, bom. O senhor vai ficar um período na Grécia, temos mais turistas. Sim, nosso trabalho é sempre de mudanças. Sim, claro. Mas vou ficar, acho, não sei, 2 anos em Atenas, no Ministério de Relações Exteriores. Sim, antes de sair mais uma vez. De sair para uma nova missão. E o que eu gostaria de perguntar para finalizar? Nem sempre a gente conversa com o embaixador, né? É por isso que eu digo do meu prazer e da minha honra de recebê-lo. Eu gostaria que o senhor finalizasse a nossa entrevista com uma mensagem aos nossos consulados, aos gregos, aos filhelenos aqui da diáspora. Que mensagem o senhor deixa? Uma mensagem de otimismo, uma mensagem da sua gestão? A palavra é sua. Uma mensagem bem simples, mas muito profunda, porque aos nossos cônsules, às nossas comunidades, queria agradecer pelo apoio, pela presença de vocês na sociedade brasileira, porque, como sempre falo na igreja, por exemplo, para mim, os melhores embaixadores da Grécia no Brasil são os gregos, os brasileiros de descendência grega, com o trabalho deles, com os sucessos deles, com a presença construtiva na sociedade. Então, agradecimento e eu desejo ainda melhor no futuro. Muito bem. Embaixador, sucesso na sua viagem de volta, na sua carreira. Que a gente possa manter esse contato, essa amizade, porque afinal nós somos gregos em qualquer lugar, né? Sim, sim. Qualquer lugar que nós vivamos. Vamos tomar nosso kavadaki, nosso uzaki. Na Sina? Sina. Bem. Vamos lá tomar nosso café. Então, muito obrigado. Tá? Adejassas. Yes.